Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vou conversar um pouquinho com vocês sobre a IATF e sua prática na pecuária, que tem tudo a ver, como o Juliano falou, beleza? Gostaria de me apresentar um pouquinho. Meu nome é Carlos Francisco Mesquita Araújo. Sou médico veterinário formado pela Uniarnaldo, em Belo Horizonte. Pós-graduado em produção e reprodução bovina pela Senva, em Viçosa. Sou mestrando pela Unifem, em Sete Lagoas, em biotecnologia animal. Sócio proprietário da Mega, onde eu trabalho com meu sócio, que estava aqui mais cedo, o Matheus, na reprodução bovina na região. Beleza? Sou professor universitário pela Unifem também, em bovinocultura de corte, e representante do Grupo Adir e da Global Gen. Como que a reprodução pode entrar dentro da pecuária regenerativa? Tá? A pecuária regenerativa ela busca unir produtividade, sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. E a reprodução entra 100% nisso aí. Pois, com a pecuária bacana, a gente tem uma reprodução de excelente qualidade, beleza? A inseminação artificial em tempo fixo, que é o que a gente vai dar ênfase aqui, surge como uma tecnologia capaz de transformar os resultados de fazendas no Brasil inteiro, beleza? E o que é a IATF? A IATF é uma técnica que sincroniza o ciclo estral da vaca, ou seja, você vai definir quando você quer inseminar essa vaca e quando ela vai parir, ok? Eliminando a necessidade de observação de cio, diminuindo falhas técnicas no processo e facilitando a mão de obra. Ok? Como que é um ciclo normal de uma vaca? 21 dias. A gente tem proestro, estro, diestro e metaestro. Ok? Com a inseminação, a gente consegue reduzir para 10 dias esse processo, variando de raça, de localidade, preferência da fazenda, mas a receita de bolo que a gente fala no Brasil são 10 dias em média, ok? O que a gente tem que usar? No dia 0 da inseminação, vamos chegar na fazenda, vamos passar ultrassom, selecionar o gado, a gente tem a inserção do dispositivo de progesterona, tá? Que é o implante, que todo mundo conhece. A aplicação de estradiol. O que o estradiol faz no organismo do animal? Tá? Ele atua na onda folicular. Independente da fase que a vaca esteja, nós queremos que ela volte para o início para a gente poder sincronizar, ok? No 8º dia, esse é o protocolo de 10 dias que eu passei, no 8º nós vamos retirar esse dispositivo, aplicar cipionato estradiol, peço desculpa que ficou faltando ali, prostaglandina, tá bom? E o ECG, que é a gonadotrofina coriônica equina, que é um hormônio folículo estimulante, ok? No dia 10, nós vamos voltar na fazenda, tudo sempre no mesmo horário, ok? Vamos aplicar GNRH em animais que não responderam ao protocolo, ok? Como que a gente sabe que o animal respondeu ou não respondeu? Dessa forma aqui. Você chegou na fazenda, você encontra 70%, 80% das vacas nessa situação, seu trabalho está beleza. Por quê? Alguém sabe me falar? Oi? Isso aí. Muita gente confunde, mas o animal que está em cio, ele se deixa ser montado. Não a vaca que está tecnicamente montando, ok? É o animal que se deixa ser montado. Então isso aqui é o reflexo de um cio com qualidade. Ela está deixando de ser montada por diversas vacas. Tá? Isso aqui está até pouco. Tem vezes que a gente chega na fazenda que a vaca está com peladeira, igual sarna. Beleza? Como funciona a IATF? Né? Para ela funcionar, a gente tem N fatores. Ok? Sendo um dos principais a sanidade reprodutiva do rebanho, que entra vacinação, manejo sanitário, nutrição, como eu coloquei, adequada, porque sem a base nutritiva, o gado não vai reproduzir. O que é a última coisa que uma vaca quer da vida dela? Emprenhar. Se ela não tem energia para se manter, ela não vai emprenhar de jeito nenhum. Se ela não tem comida, não tem reprodução. Beleza? Mão de obra treinada. Por que eu coloquei isso? Hoje, para um protocolo de inseminação ter sucesso, a gente precisa de uma mão de obra qualificada ou que queira estar dentro desse sistema, beleza? Porque a gente precisa de vários manejos, ok? E a escolha do sêmen e a genética de qualidade. Eu vou entrar dentro desse assunto, por isso eu coloquei aquela foto ali.
Esse é o Cristiano, é um cliente amigo meu com uma bezerra de genética Adir. Tá? Essa bezerra foi nascida em pasto, e ele pegou, e olha a mansidão dessa bezerra. Essa bezerra deve ter 30 dias de nascida no máximo, bezerra no colo dele, ok? Aí a gente consegue ver a diferença entre uma genética com prepotência, com anos de seleção, e uma genética que às vezes não vai te entregar isso, que a gente encontra demais no mercado. Beleza? Eu deixo uma frase também, que a IATF ela é mais do que um protocolo, não é uma receita de bolo, tá? É um programa de manejo reprodutivo integrado. A gente precisa da fazenda, a gente precisa do gerente, do funcionário, do dono, do veterinário, do agrônomo, do zootecnista, todo mundo trabalha junto, ok? E a estação de monta, gente? O que que é? É a concentração da reprodução em 3 a 4 meses. Pode ser menor? Pode. Tem fazenda que trabalha com 60 dias. Pode ser maior? Pode. É ideal? Não. Tá? É ideal que a gente mantenha 3 a 4 meses para você estar agrupando os nascimentos. Ok? Para que a gente vai adotar a estação de monta? Melhor organização da fazenda. Como? Você vai ter 9 meses para você se preparar, para você estocar comida, para você capacitar sua mão de obra, para você organizar cerca, organizar piquete, maternidade, tudo isso melhorando a organização, ok? Facilita a gestão nutricional. Como? Também você vai ter 9 meses para se preparar para isso. Preciso recuperar um pasto, você tem tempo. Preciso deixar o pasto descansar, você vai ter tempo. Beleza? Aumenta a eficiência da mão de obra. Como? Funcionário na estação de nascimento vai trabalhar muito. Todo dia, vai rodar pasto 1, 2, 3 vezes por dia. Passando aí 3, 4 meses, o que ele vai ter que fazer? Ver o gado como que está, levar um sal, mudar de piquete, vai precisar ficar curando bezerro? De jeito nenhum. Então ele vai trabalhar muito durante 4 meses e o restante do ano ele vai ficar tranquilo. Ele vai voltar a trabalhar apenas na estação de monta. Trabalhar, que eu digo, de forma mais pesada, ok? E permite a padronização da bezerrada. Turma, a padronização hoje é, se não a mais importante, uma das mais importantes na pecuária, ok? Sem bezerro padronizado, você não consegue nada. Você não tem valorização do seu produto, você não recebe e não tem procura. Você recebendo um valor bacana pelo seu animal, é dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso, como o Juliano falou, é qualidade de vida para o funcionário, para o dono, para todo mundo. Beleza? E os benefícios que a gente tem? Maior taxa de prenhez, tá? Beleza, muitas pessoas falam, mas o touro também emprenha. Com certeza, ele emprenha, sabendo trabalhar, vai muito bem. Mas numa estação aí de 4 meses, às vezes esse touro não consegue ir em todas as vacas, porque durante esse tempo a vaca não ficou exposta ao touro. Ela não teve cio. Não adianta você colocar o touro e a vaca não dá cio. Muita gente tem essa concepção, colocou touro, a vaca vai dar cio. Não é bem assim, tá? Então, você vai estar aumentando essa taxa de prenhez, porque também você vai identificar um problema, você vai corrigir. Né? Hoje nós temos aí vacas que podem ter vários anos sem parir numa fazenda, dependendo como é o manejo zootécnico dessa fazenda, sem a pessoa saber. Né? Com a inseminação, lógico, tendo um controle bacana do seu rebanho, fazendo a palpação, tudo do jeito certo, você identificou, cortou ou corrigiu. Beleza? Intervalo entre partos reduzido. Hoje o intervalo entre partos no Brasil gira em torno de 14 a 16 meses. Tá? Isso, o que isso vira? Em 3 a 4 anos, você perdeu 1 ano da vaca. É como se ela não tivesse dado um bezerro 1 ano. Você cuidou dela por 1 ano sem ela produzir nada. O que é o ideal? 11 a 12 meses. Tá? A vaca pariu, até 60 dias, ela está prenha novamente. Beleza? Então, sempre tentar manter entre 11 a 12 meses. Previsibilidade de nascimentos e desmama. É o que eu falei, você vai se preparar. Preciso fazer um investimento na fazenda. Você sabe que você vai ter 250 bezerros que vão nascer. Você vai desmamar 250? Não. Mas se você tiver um manejo bacana, você vai desmamar 220, 230 animais. Está muito bom. Você sabe que você vai ter esse capital. Então você pode se aprimorar de forma segura. Beleza?
quais são os benefícios na pecuária regenerativa? Tá? Maior eficiência no uso da terra. Como eu falei, preciso de um piquete de maternidade, preciso de local para as vacas parirem. Você já seleciona o melhor, faz os piquetes rotacionados da mesma forma e vai utilizando o pasto de forma eficiente. Ok? Redução do estresse animal. Você trabalha com a vaca de forma mais ativa durante um tempo, depois ela fica na dela no pasto, comendo, lambendo sal, tomando água e fica tranquila. Beleza? Produção mais equilibrada e sustentável, você está utilizando seus recursos de forma bacana e não desperdiçando. Tá? Uma vaca no pasto, comendo, utilizando, né, toda a matéria, metano, tudo que a gente viu na pecuária regenerativa, sem produzir, é inútil. Né? Então você consegue intensificar seu manejo. E quais são os resultados práticos da inseminação no Brasil? Mais de 20 milhões de vacas são inseminadas por ano no Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, em 2023, ok? Sendo o Brasil líder mundial na inseminação. Tá? Hoje nós temos países que já aboliram o estradiol, como a Europa, por exemplo. Aqui é um dos únicos países que ainda usam. Ok? Então, a gente consegue estar sincronizando melhor as vacas do que nesses outros países. Nosso protocolo realmente sincroniza o animal. Beleza? E os resultados comprovados. Aumento da taxa de prenhez até 20% a 30% em comparação à monta natural. Tá? É o que eu falei. Você vai identificar o problema e corrigir. Você vai conseguir produzir mais bezerros num espaço de tempo menor. Intervalo entre partos reduzido em até 60 dias, para a gente conseguir chegar no IEP, que é a sigla, ok? De 11 para 12 meses. Bezerrada mais uniforme, com maior peso ao desmame. Como eu falei, você vai ter 9 meses para se programar. Consequentemente, você vai ter mais comida para o seu bezerro, você vai ter mais preparo, toda uma infraestrutura para estar recebendo essa bezerrada. Maior aproveitamento genético e retorno sobre o investimento. Você vai selecionar animais que você quer difundir a genética, selecionar vacas aptas e vai estar dando continuidade na seleção do seu rebanho, elevando o nível genético e melhorando a pecuária da sua região. Ok? Deixo uma palavra que a IATF é uma ferramenta de transformação produtiva e financeira. Sabendo trabalhar da forma certa, o produtor vai ficar satisfeito, vai ganhar dinheiro e vai girar o mercado da região dele, ok? Coloquei uma curva de prenhez, tá? Em dias de estação de monta. Aqui nós temos em 80 dias, a gente pode ver que na linha amarela é a monta natural, a gente consegue aí mais ou menos 70%, ok? A azul é só IATF, nós vamos beirando 90%, tá? E a inseminação com a transferência de embrião já é outro tipo de manejo, mas você intensifica mais e consegue elevar o ganho genético do seu rebanho muito mais rápido do que só na inseminação. A gente chega beirando a 100%. Tá? E o impacto econômico disso para o pecuarista, gente. Bezerros desmamados, nós temos quase 30 pontos percentuais a mais. Tá? O bezerro tem uma carga genética maior. Ele tem uma heterose, mesmo sendo dentro da própria raça, você abrindo a genética, você dá uma heterose e o gado sai mais forte. Tá? Isso é visual. Uniformidade do lote, quase 30 pontos percentuais a mais. Você tem a mesma padronização dos bezerros, não tem refúgio no curral. Beleza? E o lucro líquido, que é o que eu falei, que é o dinheiro no bolso, quase 40 pontos percentuais. Tá? Isso aí, gente, é a valorização do seu produto. Em vez de pagar 320, 350, que seja, o cara vai chegar no seu curral, não, te paga R$400 no seu bezerro, no arroba. Tá? E assim eu encerro, né, com algumas frases, que a reprodução é o coração da pecuária. Tá? Sem bezerro não há produção. É a base de tudo. Se você não tiver animal de reposição, você não tem boi gordo, você não tem vaca, você não tem nada. A IATF permite que a fazenda produza mais e melhor, com sustentabilidade. E assim eu encerro. Beleza? Muito obrigado.